Luciana, mas tem pouca pessoa. Vou começar mesmo assim. Então, vamos lá. Por que escravidão e por que resistência? Né? Primeiro, porque para Portugal ela estabelece o trabalho escravo no Brasil a partir da ocupação desse território, né? A partir do momento que eles descobrem o Brasil, né? E começa então a produção de açúcar na região Nordeste. Né? O primeiro povo, recapitulando, que é escravizado pelos portugueses, quem são? Quem que é o primeiro povo que é escravizado pelos portugueses? E aí vão ter a ajuda dos jesuítas, quem que é? Os indígenas. Os indígenas, né? Isso. Então, esse colonizador, né, que eram os portugueses, vinham de Portugal para explorar a terra brasileira, aprisionava os indígenas e, por meio da força bruta, fazia esses indígenas trabalharem até a exaustão, né? Ou exaustão física do indígena ou a exaustão da terra. Lembra que eles tinham aquela situação da exploração nômade, né? Eles iam para um lugar, exploravam, depois iam para outro, quando acabava aquele lugar. Então, eles exauriam o indígena fisicamente e exauriam também a terra, acabavam também Professora, um pouco mas com a uma terra. coisa. Quando você disse que obrigava eles a ir como escravos com força bruta, eles tipo chamavam os guardas ou batiam neles ou só ameaçavam? Não, às vezes até matavam, a gente já falou sobre isso, Esther. Nós já falamos sobre esse assunto, né? Então, no começo, lembrem-se, no começo, quando os portugueses, então, começam então, os primeiros contatos com os indígenas, eles até começam uma troca, lembram, os escambos, né? Em busca daquilo que interessava para Portugal, né? Então, os indígenas davam lá, por exemplo, o pau-brasil e ele dava lá um espelhinho, né? Começavam aqueles escambos inicialmente, mas depois, de fato, eles iniciam o processo de escravização dos indígenas, certo? Só que aí a gente tem depois a participação dos jesuítas. E os jesuítas falam, não, opa, peraí, né? Vocês não vão mais escravizar indígena porque eles também interessam para a gente. Né? Eles podem ajudar a gente aqui e tal, não sei o quê. Então, aí os jesuítas começam a entrar nesse processo, né, da escravização dos indígenas, e aí os portugueses encontram como uma alternativa relativamente barata os africanos, né? Então, escravizar os africanos e trazer os africanos para o Brasil. Mas esse é um segundo capítulo da história que a gente vai conversar. Aí a gente tem uma imagem, lembram-se dessa imagem? A gente viu algumas imagens lá, mas não exatamente essa, que é o caçador de escravos. Né? Então, aí a ideia de mostrar como era a escravização dos indígenas no período colonial do Brasil. Tá? Bom, então, quando os portugueses encontram, né, entram no continente africano e conhecem aquela cultura daquele povo tão variada, né, tão rica, começam então a escravizar os africanos para trabalhar em Portugal e em algumas ilhas do Atlântico, que eram terras pertencentes a Portugal. Como aqui no Brasil começa a desenvolver a produção da cana-de-açúcar, fica interessante trazer os africanos para o Brasil, porque eles conheciam como fazer, como cuidar da lavoura de cana-de-açúcar, né? Então passa a ser um bom negócio, uma boa relação comercial trazer os africanos para o Brasil, tanto para o governo quanto para os comerciantes portugueses, né, que tinham mais interesse em lucrar com a vinda dos africanos do Brasil. Então, o comércio do escravo
era feita toda pelos portugueses. Então, eles iam até lá a África, retiravam os negros, traziam para o Brasil e aqui eles vendiam os africanos para os colonos, para os colonos aqui que já estavam, né, para os moradores do Brasil. E aí, só que o que acontece? Esse transporte, né, dos negros africanos da África para o Brasil era através do navio negreiro. E no navio negreiro não existia nenhum tipo de condição de saúde para esses africanos. Então, muitos africanos morrem no caminho da África para o Brasil, tá? E aí, quando eles morriam, os corpos, inclusive, eram jogados ao mar, né? Porque, como ali nesse espaço desses navios negreiros, eles faziam tudo. Então, imagina que vocês, eles se alimentavam, eles faziam xixi, eles faziam cocô, né? Eles não tomavam banho. Então, a condição ali do navio negreiro não era muito boa para ninguém, nem para negro, nem para branco. Então, muitos negros acabavam ficando doentes, morriam e eram arremessados ao mar, e o que sobrava, né, os que sobreviviam, vinham para o Brasil. Aí a gente tem a imagem, né, um desenho, de um quadro do João Maurice Legenda, que é o grande artista aí das histórias, né, do nosso livro de história, que chama Navio Negreiro de 1830, tá? Então, supostamente, porque provavelmente ele não viu, né? Mas supostamente isso aí seria o porão de um navio negreiro que trazia esses negros da África para... Professora, mas eles não usavam roupas? Imagina meses, não um mês, meses, 3, 4, 5, 6 meses de navio. Você acha que eles de fato chegaram aqui em que estado? Né? Então, ali é uma representação. Pode ser até anos. Não, anos não, meses. É uma representação, tá, Esther? Não significa que era exatamente da mesma jeito. Tudo bem? Nessa gravura, o que vai mostra pra gente? Como que era o mercado de escravos. Então, aí, quando eles desciam dos navios negreiros, eles ficavam numa espécie, num lugar aberto, onde as pessoas iam, os brancos, né, os colonos, iam lá e escolhiam qual era o melhor escravo, o mais forte, o que interessava para ele, o que é que ele fazia, o que ele plantava, ou o que ele produzia, se aquele perfil daquela pessoa servia para ele ou não, né? Então, eles eram vendidos nesse mercado, eram levados para as fazendas, onde eles iam realizar, então, aí, as atividades mais diferentes possíveis. Eles podiam derrubar árvore, eles podiam preparar solo, eles podiam colher a cana, eles podiam cortar lenha, construir cerca, transportar carga muito pesada, trabalhar na casa grande. Lembra-se que a casa grande era onde moravam os fazendeiros, né, os senhores de engenho, ou poderiam fazer tarefas mais domésticas, que era o caso das mulheres, né? Cozinhar, limpar, lavar, passar, cuidar das crianças, servir a mulher do dono de escravos, né? E aí essa pessoa que comprava aquele escravizado passava a ser dono dele. É como se aquele ser humano passasse a ser propriedade dele, tá? E aí ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia castigar, ele podia maltratar, ele podia vender, né, revender, matar, ele podia fazer o que ele quisesse. É como se ele fosse senhor daquela pessoa. E que aquela pessoa que foi escravizada não tivesse poder nenhum sobre a própria vida. Tá? Ou seja, se ele não tinha poder nenhum sobre a própria vida, se ele desobedecesse, se ele roubasse uma fruta, se ele reagisse a alguma coisa, se ele lutasse, né?
ele poderia sofrer uma punição grave ou leve, dependendo. Mas, normalmente, os escravos eram açoitados, né? Eles ficavam, então, presos a uma madeira e sofriam açoites, né? As pessoas vinham com grandes pedaços de couro, assim, com pedrinhas na ponta, e açoitavam esse refugiado. Ou esse refugiado, não, essa pessoa que é rebelde, porque ela não aceitava ser escrava, ela nasceu livre, porque ela deveria ser escrava de alguém, né? E o que é que de diferença eles tinham? Se os dois faziam a mesma coisa, os dois tinham a mesma vida, né? Só que um tinha mais dinheiro do que o outro, né? Isso não significa muita coisa. Então, os escravos passam a resistir ao fato de serem escravos, né? Então, podiam ser individualmente, e aí poderiam se suicidar, poderiam fugir, poderiam roubar, matar os benfeitores, os capitães do mato, os benfeitores, assassinar os feitores, que eram as pessoas que cuidavam deles, ou os capitães de mato, que eram as pessoas que iam correr atrás daquele fugitivo, daquele escravo que tinha fugido, dos próprios senhores e dos familiares dos senhores. Então, eles podiam individualmente fazer uma ação de rebeldia. Outra ação de rebeldia que acontecia naquela época eram as fugas coletivas. Então, esses escravos que estavam lá nas fazendas, eles se juntavam, eles lutavam e fugiam. E quando eles fugiam, eles se escondiam em lugares de difícil acesso, muito provavelmente no meio de mato, montanha. E aí, eles fundavam pequenas comunidades que a gente chama de quilombo. Então, os quilombos eram comunidades de escravos fugidos. Tá? E lá nos quilombos, eles praticavam a pesca, a cultura, a criação de animais. Eles tinham que ficar naquele local, eles não podiam ficar saindo dali, porque senão os capitães de mato poderiam achar eles. Então, quanto mais escondidos eles ficassem, melhor. Né? Então, tudo que era muito próximo ao quilombo, eles poderiam fazer. O que era muito afastado do quilombo, eles não poderiam fazer, porque senão eles seriam encontrados novamente. Né? O maior quilombo, e o mais conhecido no Brasil, é o quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, né? No estado em fica ali perto de Alagoas e Pernambuco. Uma pergunta. Algum português já achou esse quilombo? Algum quilombo do... Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, sim. Mas o de Palmares foi o que mais deu trabalho para ser encontrado, vamos dizer assim. Tá? E o líder desse quilombo, para vocês terem uma ideia, ele resistiu por 100 anos, então ele demorou a ser encontrado, né? E ele chegou a abrigar mais de 20 mil escravizados. Mais de 20 mil pessoas. E o líder desse quilombo era o Zumbi de Palmares, que tornou-se o símbolo da luta dos africanos, né, dos descendentes dos africanos, por seus direitos, né, pelos seus direitos de liberdade. Então, aí a gente tem a imagem de um capitão do mato, né, a caça de escravo, vejam que a gente tem aí um escravo, inclusive, amarrado, e ao lado a gente tem uma foto, uma imagem, né, de supostamente Zumbi. Ninguém fala, livro nenhum fala de história sobre Zumbi e Dandara. Dandara era a esposa de Zumbi. Também era uma mulher fugida, né? E uma história muito forte, assim como o Zumbi, de guerra mesmo, né? De se envolver no processo de libertação dos escravos. Tá? Bom, vamos lá? A gente tem um exercício para corrigir. Exercício 1. Alguma dúvida até aqui? Bom, acho que não, que ninguém respondeu nada, ou eu tô muda. Então vamos lá, ó.
O padre André João Antonil, que viveu entre 1649 e 1716, foi um entre os muitos padres jesuítas que estiveram no Brasil durante o período colonial. Conhecendo o trabalho dos escravizados, ele escreveu sobre isso. Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Explique a frase de Antonino. Alguém conseguiu resolver isso aí? Que os escravos são importantes para conservar a natureza e ajudar a Professora, plantas e a crescer, a crescer mais plantas. a professora, Os eu só entendi uma parte, sabe, dos escravos é as mãos e os pés do senhor do engenho. Então, eu entendi que é assim, que ele quis dizer quando ele quer ajuda, as escravos são a primeira pessoa que ele pensa. Na verdade, o que ele... Oi, Matheus, pode falar. Eu escrevi os escravos foi importante. Mais ou menos nessa pegada aí, Matheus. O que a gente vai pôr aí, e aí eu peço para a Esther e a Sofia corrigir, é que os escravos Eu também tenho que corrigir? Só completa, tá, Matheusinho? Tá. Estavam presentes em diversas atividades na colônia. Eu tiro... Só põe vírgula e continua. Tá. Tá? Então, eles estavam, por exemplo, na produção, eles estavam, né, na produção, na fazenda, dentro das casas dos senhores, né? Eu coloco os escravos de novo? Não, só põe vírgula, estavam presentes nos trabalhos públicos e etc. Tá? Então, quando ele fala que os escravos são as mãos e os pés dos senhores, nada no Brasil colônia aconteceria sem a contribuição dos escravos, porque eles estavam, de fato, atuando em todas as frentes, eles faziam tudo. Mas a professora também tem um termo que falam assim, tipo, aquela pessoa é a minha mão direita. Sim. Então, foi isso que eu entendi, das mãos e os pés. De uma certa forma, sim. Mas eles tinham uma importância muito grande. Então, é desse sentido que a gente tem que trabalhar. Bom, o exercício 2, então aqui é o 1. O exercício 2. Qual que é a alternativa? A B. B. Bom, Navio. professora, como assim? Matheus, tira o som, por favor. Oi. Professora?
Que bom. Pronto aí, turminha? Peraí. Calma aí, Pro. Exercício 3 fala assim, ó, responda ao que se pede. Depois de comprados, os escravizados eram levados às fazendas para realizarem quais tipos de tarefas? Destruir árvores, preparar solo, colher a cana, cortar as linhas, construir cercas, Carregar coisas cargas pesadas, trabalhar na casa grande, em tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, lavar, passar e cuidar das crianças. Ô, Bruno, coloquei tipo eles. Eu coloquei derrubar árvores e preparar cercas. Não, mas tem mais, né, Matheus? É, que eu entendi só isso. Não, pode completar. Eu já concluí tudo. Exercício proposto, vocês me enviam para correção, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho dos quilombolas, né? Pro, Só tá falando mais alguém. a gente vai o exercício 4 pra casa? Era para ter feito tudo, é que não vai dar tempo de eu corrigir, Matheus. Aí tira a foto e manda para Pro, tá? É que eu entendi. Tirar foto, aí eu falei, mas eu já fiz? Tira a foto e manda Sim, para é Pro que não fazer vai a dar tempo, correção. você falou. É, eu queria corrigir, mas não vai dar tempo. Bom, aí, então, a gente vai encerrar esse conteúdo falando um pouquinho dos quilombolas, né? Os quilombolas são comunidades, por lá na tela, que a gente acompanha. Então, lembram-se que nos quilombos, então, só recapitulando, né? Então, a escravidão no Brasil dura mais de 300 anos. Esses escravizados, eles promovem muitas lutas contra a escravidão, se rebeliam, fogem, algumas vezes matam, né? Isso em bando, em grupo ou sozinhos. E aí, quando eles fugiam, eles se refugiavam em quilombos, que eram locais escondidos, de difícil acesso, e muito provavelmente escondidos aí no meio das matas, né? Nos quilombos, os refugiados ficavam lá escondidos, acolhidos de alguma maneira, e viviam de acordo com a cultura que eles tinham lá na África. Então, eles plantavam e produziam para que eles pudessem se alimentar, ou alimentar a comunidade, né? Então, lá eles podiam viver a própria cultura deles
sem nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de castigo, né? E onde os escravizados que moravam nos quilombos eram chamados de quilombolas, tá? Então, no período do Brasil colônia, a gente tem muitas comunidades, muitos quilombos espalhados nos estados, principalmente na Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Por que principalmente aí? Porque aí se concentrava a maior riqueza do Brasil, que era ou a cana-de-açúcar, ou era o café, ou era a extração do ouro, né? Então, eram as principais atividades dos estados, né? Então, estavam localizados nesses estados que a gente falou por conta disso, né? E aí, a formação dos quilombos foi uma maneira que os escravizados encontraram naquele momento para escapar do fato de serem escravos, de terem liberdade, né? Eles estavam muito cansados e muito indignados com a própria vida, né? De estarem passando por esse processo de escravização, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem também do Johann Moritz Rugenda, né? Uma gravura de uma habitação em que eles moravam em quilombo. Só que essas comunidades quilombolas se estendem até hoje, tá? Em muitos locais do nosso país. E aí, quem moram lá são os descendentes desses escravizados, né? E eles, ao longo de todos esses anos, conseguiram manter as tradições dos seus antepassados, né? Contando, então, como era, como faziam, né? De geração em geração. E, normalmente, essas comunidades quilombolas que a gente está falando, por se manterem tão, criarem esses novos costumes, por se manterem tão, por manterem tanto essas tradições, né? Algumas não são tão evoluídas como outras comunidades, como comunidades indígenas ou como a demais população brasileira, vivem de fato de uma maneira muito diferente. Tem quilombo que não tem nenhuma energia elétrica, tá? Então, existem muitas comunidades quilombolas hoje, né? Que podem também chamados de terra de preto, eles falam, mas pouco se fala nesse termo, né? Na verdade, se fala mais em comunidade quilombola. E muito recentemente, em 1988, é que eles tiveram, né? Eles receberam do Brasil, se tornaram proprietários da terra em que eles vivem. Para vocês terem uma ideia de como as coisas são lentas. 3 pessoas. Não tem problema. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente vê aqui, então, nesse mapa, aqui as comunidades rurais, a quantidade de comunidades rurais e quilombolas no Brasil, mas não é em 2012. Não é tão atual assim. Professor, esse número que a gente está vendo agora pode ter mudado. Ah, pode. Pode, com certeza pode. Mas para menos do que para mais. Gente, o que aconteceu? Oxi. Para. Gente, o que aconteceu aqui? Nossa, você viu isso? Sacanagem. Não lembro nem que página que a gente está, não. 151. Gente, que notebook doidão. Professora, não é o notebook. É o aplicativo que você tá.
Não, foi um notebook. Então vamos lá. Professora, relaxa, meu computador também tá bugado hoje. Ah, que bom, eu não sou a única. Então, exercício 1, qual que é a alternativa correta aí, meninas? Serra da barriga. Da Da barriga. barriga, alternativa C. Tá? Aí, exercício 2, como que ficou a ordem? VVF. VVF. Verdadeiro, verdadeiro. Falso. Então, de acordo com a reportagem, em qual estado brasileiro foram certificadas mais de 20 comunidades quilombolas? Maranhão. Maranhão. Vou pôr aqui na mesinha. Então, 3 Professora, eu só entendi a de baixo. Oi? Eu só não entendi a de baixo. Opa, fiz uma letra minúscula. Ô, Gi, você me mandou uma lição, que toda a sua lição, estava abrindo hoje antes da aula, tudo está escrito com letra minúscula, todas as frases escritas com letra minúscula, Gi. Começo de frase é com letra maiúscula, hein? Quantas comunidades? De português? Você vê lá depois, tá? Todas as frases iniciando com letra minúscula. Tá. E é com letra maiúscula. Olha lá, B. Quantas comunidades quilombolas são reconhecidas somente nesse estado? Somente no Maranhão. Quantas são? Em todo o Brasil são Não, 2.000. só no Maranhão. 682 comunidades quilombolas. Não 527 comunidades. Não. 682. Pronto, professora. Nossa, professora, todo mundo saiu, deixou a gente aqui sozinhas. Sim. Certo, gatinhas? Sim. Então tá bom. Já que nós encerramos, amanhã a gente vai. Então, o exercício proposto que vocês já responderam, podem me mandar por e-mail para eu corrigir. E amanhã a gente conclui geografia e faz um único título lá de ciências sociais para a gente falar um pouquinho de pesquisa. Tá bom? Eu mando tudo lá no Sponte, onde é que vocês vão ouvir. Tá, professora. Bom dia. Então tá bom, fica com Deus. Então, só vai ficar Tchau, até amanhã. hoje de história? Já é só história, exercício proposto. Tá. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, Até amanhã. Até amanhã.